Encontro de Gerações. As mudanças no jornalismo na era digital. Olá a todos que estão nos ouvindo. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Encontro de Gerações. Aqui a gente vai falar de tudo um pouco, sempre colocando em perspectiva como era no passado e como é hoje. Relatos de pessoas que vivem ou já viveram o tema em questão. E para o nosso primeiro episódio, vamos falar sobre um assunto que nos define, o jornalismo. Eu sou Carolina Vaz, jornalista formada há 10 anos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e trabalho na comunicação comunitária. Sou eu que vou apresentar o nosso primeiro episódio junto com vocês. Encontro de Gerações. No Brasil, o jornalismo tem mais de 200 anos. Começou com o Correio Brasiliense de Hipólito da Costa. Mas de lá para cá, muita coisa mudou, inclusive o trabalho dos jornalistas. Melhorou? Piorou? Eu não sei. Mas é isso que a gente vai conversar agora com os nossos entrevistados da semana, João Batista de Abreu e Júlia Zanon. Sou jornalista, formado há quase 50 anos na Universidade Federal Fluminense e também formado em Ciências Sociais na mesma universidade. Trabalhei em vários jornais, como o Jornal do Brasil, o Globo, Folha de São Paulo, Rádio Jornal do Brasil, TV Globo, TV Educativa. E sou professor da própria UF há 38 anos. E eu sou a Júlia, sou estudante do último período de jornalismo da UF e hoje em dia eu sou estagiária de uma rádio aqui do Rio. Agora que já está todo mundo apresentado, vamos falar do jornalismo. João, você é professor aposentado, mas de vez em quando ainda está na faculdade batendo ponto com turmas novas. O que você acha que mais mudou do início da sua carreira como professor para os dias de hoje? Eu comecei a dar aula na UF com 26 anos, em 1980. E as condições de trabalho não eram das melhores, né? A gente não tinha muito equipamento, sobretudo na área de televisão, de rádio. Tinha as máquinas de escrever, mas também em número insuficiente ao número de alunos na turma. Tinha muita garra, muita vontade, muito trabalho coletivo. Os alunos também entendiam isso, se esforçavam. Então era um período que, ao mesmo tempo, a gente conciliava uma carência de equipamentos com uma força de vontade muito grande. Hoje, mais de 40 anos depois, a gente tem umas condições, eu não vou dizer ideais, mas condições de equipamento, né, de salas de aula, de estrutura física muito melhor, né? Mudou da água para o vinho. João, mas uma coisa também legal de pontuar aí é que aqui na faculdade a gente acaba não aprendendo muito sobre as funções de aplicativos, de edição de vídeo, de edição de texto, de edição de imagem, porque esses aplicativos vão evoluindo. Então, se a gente ficar dependente desse treinamento dentro da faculdade, a gente nunca vai sair, porque tudo vai se atualizando, a gente não vai conseguir se atualizar tão rápido quanto esses aplicativos. Mas a universidade, a função social maior e a função educativa, né, é ensinar a ser jornalista. Para isso é fundamental aprender, por exemplo, a avaliar a notícia. O que é notícia? Isso nos ensina a detectar uma fake news, por exemplo. A outra coisa importante é a linguagem jornalística. Essa pode ter mudado, sim, mas não mudou tão substancialmente quanto a questão dos equipamentos. Isso, eu concordo com tudo isso mesmo. A gente aqui na faculdade não aprende a ser um robô, a ficar editando. A gente aprende como ser jornalista na prática, né? Como apurar uma notícia, como correr atrás, como fazer uma boa entrevista. E a faculdade de jornalismo, hoje em dia, né, não é sobre aprender a fazer essas edições, a mexer nesses aplicativos. Muito obrigada, gente. E já que vocês já começaram a falar da apuração e de como é o trabalho do jornalista na prática, isso é o que eu quero perguntar agora. O que vocês acham que mudou de ontem para hoje na apuração, no trabalho do jornalista no dia a dia mesmo? Eu comecei a trabalhar aos 18 anos como estagiário da reportagem de polícia do Diário de Notícias, do falecido Diário de Notícias. Eu estava no primeiro ano da faculdade
e eu não tinha ainda aprendido o que é lead. Porque na época você tinha ciclo básico nos primeiros 2 anos e você só ia começar a ter as matérias de técnica jornalística no 5º período. Então isso fazia uma diferença muito grande, nos obrigava a aprender na prática. E eu saía à rua, o jornal tinha carros, né, numa profusão muito maior do que hoje, tinha fotógrafos, havia muito mais gente na redação, é isso que eu queria enfatizar. Hoje, a redação, mesmo sem falar de inteligência artificial, as redações se tornaram enxutas, um trabalho muito mais mecânico e remoto. E como você disse, as redações realmente ficaram muito menores e o que eu percebo no meu dia a dia é que, por exemplo, eu faço quase que 5 matérias por dia, eu escrevo 5 textos por dia. Eu não teria tempo hábil para fazer esse trabalho direito se eu ficasse fazendo uma entrevista de 40 minutos com cada entrevistado. Então, acaba se tornando muito mais prático mesmo, muito mais rápido, muito mais fácil. Pedir um áudio, fazer uma coisa mais rápida, pedir um vídeo pronto. Como jornalista, tem que debater, tem que conversar se isso é um jornalismo tão bom, apurado como o de anos atrás, ou se isso é um jornalismo fast food. Mas fato é, a gente hoje em dia, como as redações estão menores, não tem como fazer toda essa produção que uma redação se propõe a fazer, se não usar essas tecnologias a nosso favor. Muito bom, gente. Agora, a gente vai ouvir o depoimento da nossa querida Cândida Bittencourt, uma jornalista com 40 anos de experiência. Ela também é aposentada e fala um pouco sobre essas diferenças mais estruturais das redações de antes para agora, muitas delas causadas pelo avanço da tecnologia. Quando eu comecei a trabalhar, tudo era muito diferente. Para já, as redações tinham muito mais homens do que mulheres. Quase todo mundo fumava, era uma fumaceira danada, e a gente contava com uma máquina de escrever, um telefone fixo, alguns catálogos telefônicos distribuídos pela redação e um gravador. E a gente produzia as matérias que ia fazer pelo telefone, ou ia pessoalmente, levava sempre um bloquinho de notas, né, e uma caneta, e quando dava, gravava. João e Júlia, querem comentar o que a Cândida contou? Então, Carol, o que eu percebo é que, na verdade, hoje em dia tem muito mais mulheres do que homens. Na verdade, eu tenho muito mais chefes mulheres do que homens, inclusive. É proibido fumar dentro das redações. Cada pessoa usa praticamente o computador o tempo todo, então não existe mais máquina de escrever nas redações. Tem vários tipos de computadores. Tem computador que eu bato texto, tem um computador da edição, tem um computador que fica na ilha, que fica no estúdio. Então, a gente depende muito dos computadores, muito diferente de antigamente, né? Outra diferença também é o trabalho em home office. Por um lado, é mais cômodo, porque você evita perder tempo no trânsito, ainda mais numa cidade grande, né? Mas você perde um fator fundamental, que é a troca de informações numa redação. A gente deixa de crescer com o home office. E falando também de um assunto que está muito em alta, né, nesses últimos anos, assim, que é a inteligência artificial. Hoje em dia, por exemplo, eu uso muito, não o ChatGPT, mas, por exemplo, para transcrever áudios, eu uso quase todo dia. Então, a gente acaba também dependendo dessas novas tecnologias que surgem, que, né, vêm para o bem e para o mal. Falando em inteligência artificial, nós também temos aqui uma entrevista sobre esse tema e sobre o uso dela na nossa profissão. Esse é o Arthur William, que é jornalista e pesquisador, mestre em Educação, Cultura e Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, tem MBA em Novas Mídias pela UF. O trabalho do jornalista na IA generativa, ele, por um lado, sofre um impacto muito grande, porque hoje a produção de conteúdo ela é feita dessas mídias sintéticas sem a necessidade de contratar um jornalista ou abrindo mão, muitas vezes, da contratação de um profissional de comunicação, o que é uma pena, porque a formação do profissional de comunicação ela não é apenas para produzir conteúdo, mas sim para a produção de conteúdo, levando em conta uma série de critérios étnicos, da diversidade de opiniões, da isenção, né, do público-alvo.
e essas máquinas elas produzem conteúdo sem levar em conta, na maioria das vezes, esses critérios. Hoje em dia é inimaginável você pensar um mundo de trabalho de qualquer tipo de profissional que trabalha com a informação, com a comunicação, sem utilizar o computador, a computação. E o mesmo vai acontecer, um processo que está muito acelerado, com a inteligência artificial. É preciso que profissionais de comunicação, os comunicólogos, jornalistas, cineastas, publicitários, dominem esse tipo de tecnologia, pois ela vai ser preponderante, vai ser hegemônica em um curto espaço de tempo. Durante a Revolução Industrial na França, o abuso do trabalho dos operários, né, muitas vezes com uma jornada de superior a 16 horas, né, crianças trabalhando, sem nenhum direito trabalhista, isso foi gerando uma revolta entre os trabalhadores e houve algumas fábricas em que esses operários quebravam as máquinas, sinal de protesto, quebravam com tamancos. Em francês, tamanco é sabot, daí a palavra sabotagem. Levou-se algum tempo para que esses trabalhadores entendessem que o mal não estava na máquina, mas sim no capitalismo selvagem. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a Júlia e ao João pela presença no nosso primeiro episódio. Fique ligado. No próximo episódio, falaremos sobre cinema de animação ao longo das gerações. Siga-nos nas plataformas de podcast e mande sugestões pelo @Senac Brasil. Este podcast foi produzido por Cândida Bittencourt, Carolina Vaz, Júlia Zanon, João Batista de Abreu e Victória Silveira. Um agradecimento especial à professora Ellen Brito, do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense.